a bênção dos seus líderes. Meu irmão, paz, bom? Sob a bênção dos seus líderes. Não tem que saber o certo e o errado. Mas tem pessoas que às vezes está errado e estão dizendo que é certo. É por isso que está a igreja com essa forma vazia. Assim, e você vê que as igrejas que estão ficando cheias, elas são as igrejas que estão falando aquilo que o povo gosta de ouvir. Isso aí, está deixando de qualquer maneira. Igual isso aí, está passando, a pessoa está sabendo e está deixando. Entendeu? Lá porque tem pastor, porque fica mais não, mas o certo é certo. Que vale para mim, vale para todos. Sim. Entendeu? Por que para julgar um irmão da congregação, aí a palavra pesa? Para julgar o líder, a palavra não pesa, não. Para julgar o líder, aí a palavra tem que ser, tem que ter misericórdia do líder. O líder, ele é o ungido do Senhor. Ué, quer dizer, para ele fazer sacanagem, ele não era ungido do Senhor, não? E Barão? Olha como já foi, Barão. Puxa vida, hein? Esse pediu tudo bom, não, Barão. Pediu de também, da misericórdia. Bom, eu tenho falado muito sobre isso também. Não é que eu vi um vídeo sobre isso, não. Eu já participei de igreja onde o líder estava no 3º casamento. O pastor no 3º casamento. E aí? Tá certo ou tá errado? Pois é. Mas então, por que tá aquele povo todo lá dentro ainda? Eles não conhecem a Bíblia, não? Eles não conhecem a palavra de Deus, não? Aí tá todo mundo apoiando lá. E tá certo, para eles tá certo. Aí eu vou ser mais duro ainda no que eu vou falar. Você acha que aquele povo todo que tá lá apoiando uma safadeza dessa, isso não porque eu tô dizendo, mas diante da palavra de Deus, eles estão certos ou estão errados? Estão errados? E aí eles estão salvos ou estão condenados? Eu creio que está condenado. Então, não precisa nem você crer, não. Eu já tô. Entendeu? Isso acontece arrependimento, né? Mas aí. Aí eu tive um pastor aí, conversando comigo aí, um coroa que se suicidou ali embaixo ali. Aí eu falei com ele assim, poxa, diz que o suicídio não tem perdão, né? Aí ele falou pra mim assim, isso aí é uma coisa que eu não posso te responder. Você sabia que muito crente evita falar sobre isso daí? Porque eles acham que, assim, aconteceu no último momento, a pessoa se arrependeu e tudo mais. Mas a Bíblia é bem clara sobre isso, rapaz. A Bíblia foi dizendo A Bíblia é bem clara sobre isso. Tem? Se suicidou? Aí você acha que suicidou, o cara vai pro céu? Ah, porque se arrependeu. Se arrependeu como? Ô, Barão! Valeu, guerreiro! Suicídio, segundo a palavra, é morte eterna. Então, como é que você vai dizer que... não, mas... Ué, então, mas a gente está conversando justamente sobre que tem pastor que fala que não falo sobre isso aí. Ué, tem irmãos que falam, né? Não, mas sobre esse assunto eu não converso, porque não sei o que. Ué, você não conversa porque você não quer falar a verdade, porque a verdade é uma só. Aí minha esposa tá falando que não pode, você pega a Bíblia e mostra pra ele. Entendeu? Você tá falando que tá escrito, né? Só que a gente está vivendo, inclusive eu estou falando sobre isso daí, irmão. A gente está vivendo uma época em que você pode pegar o texto bíblico e esfregar na cara dos irmãos, que eles ainda vão discordar de você. Sabe por quê? Eles se acostumaram a ficar com a congregação deles e com o evangelho que é pregado na congregação deles. E geralmente o evangelho pregado nas congregações é o evangelho pregado para trazer a pessoa para aquela congregação, não é o evangelho da verdade. O evangelho da verdade, ele vai confrontar você, vai falar assim, ó, tá errado.
Ó, você está sendo vagabundo, tem que parar de ser vagabundo. Você é homossexual, você tem que se arrepender do seu pecado. Você está fazendo coisa errada, você tem que se voltar para Cristo, só assim você vai ter redenção diante dele. Agora não, o evangelho do amor, ele diz assim, ó, pode vir como você tiver. E você pode permanecer do jeito que você tiver, que não tem problema não, que a gente aceita do jeito que você é. Pois é, mas não é assim que Jesus fala não. Jesus fala que você tem que se arrepender. A Bíblia diz assim, ó, todo aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas. Então como é que você era homossexual, você pode continuar, você era vagabundo, pode continuar, e pelo contrário, hoje em dia vagabundo tem até mais credibilidade na igreja. Já viu esses caras que se convertem, eles começam a contar o testemunho dele, eu matava, e os caras viram famosos, rapaz, em 2 dias, ele começa a rodar as igrejas dando testemunho, pô, tem um cantor agora, recentemente, que eu não vou falar o nome dele, para não dar problema, não bebo não, obrigado. Ele se converteu, disse que se converteu, né? E já tá cantando os hinos evangélicos e tal. Olha só, rapaz, muda de um altar pro outro e tá tudo certo. A igreja tá desse jeito aí. Tá desse jeito. Hoje em dia, a visão, sinceramente, do da igreja católica é dinheiro. É isso aí, infelizmente, entendeu, né? É dinheiro, você é bom, dizimista, vai tentar deixa fazer o que quer aí. Agora, se o camarada for aquele ali durão, pra falar a verdade, eu não vou. Eu vou te falar uma coisa, ô irmão. Antes de conhecer a verdade de verdade, sabe o que eu falava? Esse camarada aqui, eu falava o seguinte, falava assim, olha, é uma vergonha para uma igreja com tantos membros ter tão pouco dizimista. Aí depois eu quebrei a minha cara porque eu fui conhecer a verdade. E a verdade do livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 1, diz que essa ordenança é para os sacerdotes. E quem é o sacerdote? É a liderança. Então a nossa vida inteira eles ensinaram que era uma obrigação nossa, sendo que era deles. Eles transferiram para cima do povo, dizendo que o povo estava roubando a Deus. Na verdade são eles. E aí? Quem é que está errado? Só que é o seguinte, a gente fala isso na época do engano. É como eu falo, eu mudei porque eu aprendi a verdade. E o povo que já aprendeu a verdade não quer mudar? Ó, vou dar uma